Você já foi num culto onde o louvor era mais ou menos 1h30, 1h40 e apenas 15 minutos, 20 minutos por aí era de pregação? Tu já foi num culto onde na hora do louvor tinha aquele chamado e tinha um movimento, tinha uma emoção e aí na hora da palavra parece que ninguém tá nem aí? E mais, tu já foi num culto onde na hora da pregação o pregador faz aquele movimento, sabe, para manter a emoção no altar, e aí tem aqueles jargões, tem chiado no microfone, tem pulo e tal, e depois às vezes chama até um cantor para cantar no final da pregação, para fazer uma oração pro pessoal e tudo, só para manter aquela emoção. Tu já foi num culto assim? Pois bem, a pergunta que fica é: isso era presença de Deus? Ou isso é só emocionalismo? Será que isso é a verdadeira adoração? Ou será que isso é só um show disfarçado de culto? Então a gente hoje vai falar sobre isso. O emocionalismo nos cultos e tal, ele é muito comum hoje em dia, muito comum. E isso é um perigo para as igrejas, porque as pessoas confundem esse emocionalismo, esse sentimento, sabe, esse movimento, com presença de Deus. E aí, muitas vezes, os líderes também não dizem nada, porque esse emocionalismo faz a quantidade de membros crescerem, faz com que tenha muitas decisões no altar, mas isso não tem frutos, sabe? Não tem fruto do Espírito Santo, não tem frutos que evidenciam que aquelas pessoas mudaram de vida. E esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é que as pessoas mudem de vida, que as pessoas se convertam de verdade, e não apenas formar pessoas emocionadas. Quando a Bíblia não é pregada com fidelidade na igreja, o que vai gerar ali é um povo de fé fraca. E a liderança se aproveita dessa emoção para poder segurar os membros, porque não tem palavra para poder ter membros de verdade ali. É só emoção. Então, quanto mais emoção, mais eles conseguem segurar os membros. Sem emoção, eles vão perder esses membros. E eles não vão combater esse emocionalismo, isso eu não estou generalizando, mas é a grande maioria. Essa liderança não vai combater o emocionalismo porque eles têm medo de perder membros e, consequentemente, de perder dízimos. Só que o que acontece é que isso gera uma igreja de aparência falsa. E não é isso que Jesus está procurando. A Bíblia vem nos falar de uma passagem onde Jesus passava na beira de um caminho com os seus discípulos, e lá Jesus encontra uma figueira que está cheia de folhas, mas não tem frutos. O que acontece é que Jesus vai lá e amaldiçoa aquela figueira, para que ela nunca mais dê frutos. Sabe por que Jesus amaldiçoou essa figueira? É porque as figueiras só estão cheias de folhas na época dos frutos. Se aquela figueira tinha folhas, ela tinha que ter frutos. Se aquela figueira não tinha frutos, não era para ela estar cheia de folhas. Então aquela figueira era apenas uma aparência de uma planta saudável, era apenas uma aparência de alguém que gerava frutos, mas não tinha fruto ali. E Jesus condenou aquela figueira. Ou seja, Jesus não quer saber de igreja que está cheia de aparência, de crente que está cheio de aparência, mas não tem fruto nenhum de arrependimento, não tem fruto nenhum que mostre que a sua conversão foi verdadeira, não tem fruto nenhum que evidencia que aquela pessoa é de fato a habitação do Espírito Santo. Então Jesus condena aquilo ali, a aparência. Pessoas, igrejas que vivem de aparência, mas não geram fruto nenhum. E isso é o que acontece quando existe o emocionalismo dentro das igrejas. Aí eu te pergunto, na igreja onde você congrega, os cultos são mais focados na música, no emocionalismo, no movimento, nos sentimentos? Ou a sua igreja ela é focada no ensino verdadeiro, fiel da palavra de Deus? Quando você vai para um culto, você vai motivado e incentivado a sentir alguma coisa ou a sair dali transformado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo? Então não troque a verdadeira adoração por sensações. Busque adorar a Deus com o seu coração, mas também com a sua mente, produzindo frutos que permaneçam na sua vida. Porque no final de tudo, Deus não vai querer saber em quantos cultos você foi e em quantos cultos você chorou. Deus vai querer saber se na sua vida houve fruto de arrependimento.